Vamos usar esta videoaula para apresentar as principais funções ligadas ao módulo de orçamento de obras. Então, entrando no sistema, vamos selecionar aqui o ambiente multibanco, né? Já está bem claro isso. E neste ambiente multibanco, vamos entrar no módulo orçamento de obras, né? E observar aqui uma planilha qualquer. Essa aqui é da Dona Piracicaba. Pronto. Selecionar. Perdão, eu quero primeiro apresentar a parte de identificação da planilha. Desculpem, tá? Alterar. Aqui nós estamos vendo quem é o contratante, qual é o nome do projeto, a data que vai ser feita a licitação, a quantidade de períodos, o tipo de período, né? Aqui foi colocado mês. Se eu quero minhas descrições em maiúsculo quando for listar o orçamento, se eu quero imprimir logomarca. Aqui nós colocamos uma legenda de projeto chamado edital, de subprojeto chamado local e de obra chamado obra, né? À direita, nós lançamos aqui os parâmetros de cálculo. Encargo social para empregado horista e mensalista, e aqui BDI para todos os tipos, né? Quando usamos preço local, nós não somos obrigados a marcar a tabela externa, né? Quando usamos preço externo, sim, somos obrigados a marcar pelo menos uma tabela externa de preferência, ok? Vamos trabalhar mesmo com local. De qualquer modo, marcando o preço local, o preço externo médio, o mínimo ou máximo, nós temos que marcar qual vai ser a prioridade dessas tabelas. Isso depois pode mudar à vontade. Se eu quiser colocar CIOP para cima, eu marco CIOP com este botãozinho e coloco ela acima do SINAP, ou vice-versa, posso fazer como quiser, tá? Uma vez gravado, serão esses planos que eu vou utilizar no cálculo. Já estou mostrando aqui uma coisa: você pode calcular um orçamento dando preferência aos preços SINAP, ou aos preços CIOP, ou aos preços OSS, ou aos preços de edificações. O gosto é seu, quer dizer, a ordem que você escreve aqui é inteiramente sua, tá? Ok, vamos gravar. E vamos aqui mostrar a planilha de orçamento em si. Essa planilha, nós temos aqui todos os recursos que você precisa para fazer o orçamento, estão aqui dentro, né? Você que pode criar toda a sua estrutura de projeto, olha aqui, subprojeto, né? Item, que são os vermelhos, subitem, nós não temos aqui apresentado, não temos anexo, nem temos vínculo. Recurso, ó, serviço, é isso aqui, ó, né? Isso aqui é um serviço. Como é que eu sei que é um serviço? Depois de fundação, lastro. Lastro tem assim um jeitão de serviço, né? Para confirmar que é serviço, eu vou exibir e mostrar que na verdade usa uma composição de lastro de concreto. Pronto. É um ajudante, um servente e um concreto feito com betoneiro para ser lançado em um local, ok? Como ele é por metro quadrado, está custando aqui R$52. Aliás, está custando R$41,11 e está sendo vendido por R$52,62, ok? Pois bem, na sequência nós temos aqui, você pode lançar também suprimento dependente e pode lançar verba, ou seja, tudo que você pode lançar dentro de um item de obra, de um item de um orçamento, você pode lançar serviço, suprimento, verba ou eventualmente comentário. Você pode modificar a aparência da sua tela, né? Assim, dos seus dados, né? Colocar tudo em letra maiúscula, tudo em letra minúscula, deixando nesse caso só a primeira maiúscula. Você pode marcar um serviço, por exemplo, esse aqui que eu analisei, olha, eu vou marcar que já analisei, pronto, né? Mas esse aqui não, eu quero marcar para depois, ou analisei esse quero marcar também. Você fica usando o botão marcar, pode ser usado para marcar ou para desmarcar. Na sequência você tem os comandos aqui do rodapé. Exibir, já mostramos. Alterar. Se você quiser alterar qualquer dado nesta linha, clique em alterar. Se você quiser excluir alguma linha dessas, clique em excluir. Ele sempre vai pedir confirmação. E tem os comandos de formação, né? Eu diria assim. Codificar. Codificar, se você não tivesse os códigos lançados aqui dentro e clicasse em fundação, ele ia procurar no banco de dados composição de preço que tivesse essas mesmas descrições aqui dentro, tá? E se encontrasse, lançaria o código aqui atrás. Então ele codificaria pelo banco de dados. O comando histórico, esse aqui é interessante, ó. O comando histórico, está até passando. Ele funciona assim. Ele vai ler todo o seu projeto, né? E vai, na verdade, vai procurar se a descrição que aqui está lançada já foi lançada em outro orçamento anterior, tá? Se você já usou em outro orçamento anterior soleiro de mármore branco, largura uns 5 cm, espessura 3, tal, com essa descrição aqui do jeito que está, se ela já foi utilizada em outro orçamento passado e aqui não estivesse codificado, ele traria o código daquele orçamento anterior para cá, ou seja, ele codifica o seu orçamento pela história que você já fez. Nós costumamos dizer que quanto mais você trabalha, e menos você trabalhará amanhã, né? Porque a sua história estaria preservada. O comando propagar, ele vai, se você tiver no orçamento, olha, vamos voltar aqui para o início dele.
Você tem um orçamento, digamos, com a reforma da escola A, lá adiante podia criar a reforma da escola B, né? E reforma da escola C, por aí vai. São outras obras, eu podia ir criando obra aqui embaixo, ó, e mais outras obras. Ok. Digamos que você codificou toda a obra A, mas a obra B tem a mesma tipologia, o mesmo serviço, mas não estão codificados. Então o comando propagar leria, ele vai ler na verdade, todos os códigos de descrição ligados à obra A e vai repassar para a obra B. Ok? Se já tiver a obra A e a obra B lançada, e a obra C não tiver lançado lá embaixo, ele vai ler todas da A, todas da B e vai lançar na C as que têm descrições iguais. Essa é a função do comando propagar. Ok? Bem, o comando... Ele está pedindo descrição, vou voltar aqui para não... Isso. O comando compor, ele é mais importante ainda. Suponha, por exemplo, a parte de instalação elétrica. Aqui é bem claro, né? Instalação elétrica é sempre assim, é um cabo, eletroduto, luminária, disjuntor, tomada e lâmpada, o caramba 4. Tudo tem a mesma tipologia. Qualquer composição dessa, se você for observar, ela vai ter sempre um eletricista e um ajudante e alguma coisa para fazer. Às vezes tem mais uma fita isolante, né? Olha lá, né? É sempre eletricista, ajudante, mais alguma coisa. Então, a raiz dessa composição de preço seria o eletricista ajudante, ok? O eletroduto, né, é o objeto desta composição específica, mas todas elas têm em comum, vamos ver aqui a luminária, tá? Exibir a luminária, né? Ela tem em comum o eletricista ajudante, ó, tá vendo? Tudo igual. O que é que a gente faz? Nós podemos criar uma composição modelo de instalação elétrica e dizer que ela vai ter eletricista ajudante e um determinado, uma fita isolante, por exemplo, ok? Tá? Se esse grupo aqui todo não está codificado, né, nós podemos lançar aqui o comando compor. Ele funciona assim, ó. Eu vou compor, né? Aqui eu não tenho nada criado, mas só mostrar como é que o comando funciona. Você define, deste valor de referência que o órgão mandou para você, 9, 3,5, tal, quanto por cento você quer para mão de obra. Digamos que você colocasse que quer aqui 25% para mão de obra, né? Você quer criar suprimento em que grupo? Instalação elétrica, vou criar no grupo de instalação elétrica, pronto, né? Então, vamos achar aqui, ó, aqui ele, ó, né? Qual a sua composição base? Então, você teria uma composição modelo, que estaria composta apenas de eletricista ajudante e mais uma fita isolante. Lançaria o código dela aqui dentro e mandaria pesquisar. Na sequência, você pode colocar um prefixo, né, para os serviços, ou seja, eu vou criar um serviço chamado cabo de cobre. Eu podia muito bem colocar fornecimento e instalação de cabo de cobre. Então o prefixo seria fornecimento e instalação de, né? Ok? Podia colocar um sufixo. Aqui não tem sentido, mas existem casos que precisa isso, né? Já vimos casos. E também para material. Ele vai criar um material chamado cabo de cobre isolado. Você podia colocar um prefixo para ele também, tá? Pois bem, depois de formado esses dados aqui todinho, você manda iniciar a formação das composições de preço. Ele vai gerar uma composição de preço para cada um desses serviços aqui, desde que não estejam codificadas e que tenham também o preço de referência lançado, tá? Nós só podemos codificar serviços que têm preço de referência lançado. Ele vai criar uma composição de preço com nome igual ao nome do serviço aqui descrito, com unidade igual à unidade do serviço aqui descrito. No corpo da composição de preço vai ter a parte básica da composição de preço, quer dizer, a estrutura dela, que seria o eletricista servente nesse caso, né? E um material chamado de cabo, ok? Contanto que o conjunto aqui importasse R$9, ele vai chegar nesse valor. Então, para quem faz orçamentos grandes, né, isso aqui é uma ferramenta importantíssima, tá? Ok. Dado um passeio na parte de estrutura e de comandos, tem outra parte importante aqui dentro. Nós temos recurso de formação de preço, nós temos gerar e imprimir, e temos aqui a parte de importar. Importar é um recurso importantíssimo no programa. Olha, observe só. Digamos que você recebe planilha Excel para orçar. Às vezes são planilhas com 100 linhas, com 200, com 1000, com 2000, né? Os mais variados. Se você tivesse que, nessa planilhazinha aqui pequena, orçamento que é muito pequeno, se você tivesse que digitar todas essas descrições, levaria 3 horas no mínimo, tá? Mas se você importar todas elas, é questão de segundo. Portanto, o ganho, se importássemos apenas para colocar a descrição, já valeria a pena, né? Mas quando a gente importa, nós podemos colocar a descrição, a itemização, a estrutura como ela vem, ou seja, vai ser tudo estruturado aqui dentro, a unidade, a quantidade, ou verbo, o valor de verbo, né? E o preço de referência. Então nós importamos sempre o item, a descrição, a unidade, a quantidade e o preço de referência.
Se nós importarmos com a função aqui, com código CISP com código externo, virão também aqui o código do serviço. Se vier código externo, que é o caso aqui, você está vendo? 74.210.001, SINAP, né? Ele vai traduzir esse código aqui pelo código CISP correspondente, tá? E se for por código CISP, já não precisa traduzir, é só lançar. Ele faz isso automaticamente, está voltado para isso. A próxima importação é a importação Revit. Revit é um programa BIM da Autodesk. Com Revit você pode desenhar um prédio por completo e até andar por dentro dele virtualmente, né? Você consegue visualizar melhor as coisas lá dentro. Pois bem, o Revit ele exporta quantitativos para você orçar, né? Então, como é que a gente vai bolar essa estrutura assim? Você vai adquirir conosco uma tabela, digamos, Revit do SINAP, uma tabela Revit do Banco de Edificações, uma tabela Revit do Banco do EMOP do Rio de Janeiro, ok? Tá? Pois bem, coloca dentro do seu Revit lá dentro. Isso tem um espaço para isso. O nosso amigo David, eu sou david.com.br, tem um site com esse nome dele lá, né? É especialista nesse assunto. Pois bem, você vai carregar a sua tabela Revit para dentro do banco CISP, né? Do banco Revit, perdão, tá? Uma tabela que na verdade é um template CISP. E vai vincular dentro da sua tabela, tá? Vai vincular os serviços que você tem, tá? Os serviços do seu banco de dados, do seu projeto, com a tabela Revit, uma vez só. Imagina só, pegue parede. Parede, se você olhar de dentro para fora, você tem alvenaria, você tem o embolso, você tem reboco, tem amassamento, tem pintura, né? Ou revestimento, ok? Então você pega aquela parede com pintura ou a parede com revestimento e vincula a serviços Revit correspondentes, a serviços CISP que estão dentro da tabela Revit, tem template lá dentro. A alvenaria com serviço alvenaria, o embolso com serviço embolso, o reboco com serviço reboco, o emassamento com serviço emassamento e a pintura com serviço pintura, ou o revestimento com serviço revestimento. Quando você gerar a partir do Revit quantitativos, virá alguma coisa com essa formatação aqui aproximada, tá? Parede externa, tal, quantidade em metro quadrado, quantidade 96. E teria um código vinculado aqui ao CISP, tá? Essas tabelas seriam vários arquivinhos TXT, porque o Revit exporta um para cada ambiente, né? Você junta todos eles numa pasta só e dá aquela pasta para o CISP, tá? Quando você clica no primeiro projeto aqui dentro, ele habilita o comando importar. E quando você clica em importar, ele vai gerar para você um orçamento mais ou menos desse modelo aqui dentro. Se você tivesse usado no Revit esse serviço, o orçamento é desse formato. Ou seja, tudo que está dentro de preliminar, ele coloca em preliminar. Tudo que está dentro do movimento de terra, coloca o movimento de terra. Quer dizer, ele organiza o orçamento conforme a sua estrutura de dados, tá? Ou seja, você tem, portanto, aquela resposta imediata. Alguém lhe pede para fazer um projeto de uma casa, né? E a pergunta seguinte: quanto custa isso, seu fulano? Ah, bacana, eu tenho um CISP, tem a tabela Revit, tem um template, está tudo aqui, né? E na tabela CISP nós podemos ter os preços atualizados, já vimos aqui há pouco no vídeo aula anterior. Nós podemos ter o preço atualizado para cada cidade, a cada mês, né? Conforme o banco nos fornece a informação, tá? Então você tem condição de responder aquilo. Bom, depois disso, você tem um comando, o recurso de informação de preço. Você pode calcular um orçamento, você pode gerar os suprimentos do seu orçamento, você pode sincronizar os seus preços, ou seja, vamos lá. Aqui nós temos um serviço chamado de locação convencional de obra com gabarito. O nosso preço deu 7,24. O preço do órgão é 6,89. Nós estamos, portanto, com preço acima do preço do órgão, em 35 centavos. Existem orçamentos que exigem que o preço fornecido seja menor ou igual ao preço do órgão. E nesse caso aqui em particular, nós estaremos desclassificados por essa regra, tá? Pois bem, o programa, portanto, permite você sincronizar preço. Ele vai ler este orçamento aqui, vai identificar que tem mais de um orçamento no seu banco de dados. Aqui nós temos realmente no multibanco, temos aqui uns 2 orçamentos, né? Então ele vai criar um ambiente separado, né? Vai levar para lá só esse orçamento que nós temos aqui e vai recalcular os preços de modo que o nosso preço final seja igual ao preço do órgão menor, tá? Sempre que possível ele fará isso, quer dizer, os preços menores ele tenta elevar e os preços maiores ele tenta baixar para equalizar com o preço de referência do órgão. Então você terá ao final de tudo do processo aqui dentro, um orçamento cujo preço seria semelhante ou o mais próximo possível do preço do órgão, tá? O ato contínuo você realinharia o preço, ou seja, o orçamento depois de calculado, depois de realinhado e calculado, importou aqui, digamos, em 1,5 milhão. Mas eu quero entrar na obra com 1.450.000.
Então basta entrar em RLA, né? Marcar. Aqui ele não faz porque tem mais de orçamento no projeto. Você marca o preço onde quer chegar, diz o percentual de mão de obra que você se permite reduzir, né? E ele faz uma reengenharia para chegar às composições de preço todas, de modo que aquele preço perseguido seja obtido. Ok? Então você tem aqui, portanto, lançou o orçamento, né? Calculou o orçamento, viu o suprimento do orçamento. Tem vídeo aula para tudo especificamente, não vou me ater nesse detalhe. Sincronizou seu preço, realinhou seu preço. Eu estou perto do aeroporto de Congonhas, havia confusão, havia do avião passando perto, né? Pois bem, depois você passou para a função gerar e imprimir, né? Gerar para Excel, exportar orçamento e resumo, exportar composição, exportar suprimento, exportar para coleta de preço, Pareto, etc. Ok. Você pode gerar o seu cronograma de aplicação da obra. Então você vai clicar aqui, agitação da tabela de etapa, né? Isso foi visto já, né? Você vai entrar depois aqui em cronograma, digitar o seu cronograma, não é isso? Tá? Ele coloca as etapas, você vai lançando aqui quantos % quer fazer em cada mês desse, ó. Qual é o percentual daquele trabalho que quer fazer, contanto que aqui dê 100%. Depois tudo isso feito, vai listar o seu cronograma. Repita, é bem aqui, ó, 81 desses 3 modelos. Em seguida vai listar suas composições. Aqui nós temos o modelo civil, né? Eu já entrei demais. Modelo civil, modelo rodoviário, né? Se você está usando composições DENIT, ou mesmo composições OSSE ou EMOP, que tem muita composição cujo modelo é voltado para a parte a parte de que trata o rodoviário, né? Você pode listar com esse um desses modelos aqui dentro, mais adequado segundo o edital, ou civil, sempre um desses. Orçamento analítico, aqui nós temos de 40 a 50, são 19 modelos de orçamento. Você pode escolher o mais adequado ao seu edital, ok? Relatórios auxiliares, né? Você tem aqui de curva ABC até curva de Pareto, passando são 60, são 16 modelos de relatório, né? Resumo, né? Resumo analítico, né? Ok? E resumo sintético. O analítico é coisa assim, ó. Por exemplo, resumo de analítico de obra. Você tem aqui preço de venda e vai visualizar, né? Ok? Está aqui o seu resumozinho. O seu orçamento em si, que eu não listei para não perder tempo, né? Nós temos aqui um resumo dele importando em R$192 mil, sendo que a parte mais pesada é aqui, a parte de cobertura, que importa em 30%, né? É claro que valeria a pena analisar esse orçamento direitinho. É possível que esteja errado isso. Ok? Bem, então esse foi o passeio que nós nos propusemos fazer sobre a parte de orçamento, né? Entre nas videoaulas específicas do módulo de planilha, né? Para observar como é que faz importação, como é que faz o cálculo, suprimento, etc, etc, etc. São cerca de 30 videoaulas, né? Se você se ater a aprender a parte de estrutura direitinho, os comandos, né? E essa parte aqui dentro você domina o orçamento, não precisa da presença de ninguém para lhe orientar. As videoaulas conseguem traduzir para você todo o conhecimento de como opera o programa. O nosso muito obrigado e boa sorte. Assista a próxima videoaula sobre planejamento de obra, tá bem?